Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila nesses tempos sombrios de coronavírus. Começando Em Cima da Hora, e a gente vai até 9 horas da manhã com muita informação, opinião, comentando esses principais assuntos aí da região. E para nos auxiliar nesse trabalho, já presente aqui no estúdio da Rádio da Vila, Marcelo Medrado. Bom dia, Marcelo. Vamos na resistência. Bom dia, Heraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio da Vila. É isso aí, estamos aí, firme e fortes. Eu tô meio espirrando, mas não é o corona, não. Não é o corona hoje, não. É só uma rinitezinha. Muito bem, olha. Shoppings, academias e igrejas serão fechados e praias terão acesso proibido. Os prefeitos da Baixada Santista realizaram reunião ontem e anunciaram 9 novas medidas preventivas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Dentre as ações, os municípios determinaram o fechamento de hotéis, shoppings, academias, igrejas e casas noturnas, além da restrição total de praias das 9 cidades. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa, porta-voz dos demais prefeitos, anunciou a determinação das novas medidas estabelecidas pelo Comitê Metropolitano de Contingenciamento do Coronavírus. As medidas: comércios, shoppings, determinação de fechamento com abertura de serviços essenciais, como supermercados, farmácias e controle rigoroso de acesso a partir de hoje. Já as academias, casas noturnas e igrejas, a determinação é pelo fechamento. Nas praias, restrição total de acesso à faixa de areia, incluindo barracas, cadeiras, guarda-sol, ambulantes na praia. Restaurante, bares, lanchonetes, recomendação para o estabelecimento com redução de 30% de cadeiras e mesas, sem prejuízo de medidas mais restritivas conforme o andamento. E incentiva o comércio delivery. Acesso à baixada. Solicitação ao Estado e à concessionária, início imediato de campanha de divulgação e conscientização do sistema anti-imigrantes para desestimular que pessoas venham à região com o objetivo de preservar o sistema de saúde local. Na rodoviária, restrição total de funcionamento da rodoviária, observadas as excepcionalidades dos profissionais com serviços essenciais, como de saúde e segurança. Encaminhamento de carta ao governador João Dória, solicitando o atendimento deste pedido por meio da Artesp e concessionárias. Turismo, determinação de que ninguém mais entre nos hotéis, pousadas e similares da Baixada, a partir de hoje. E determinação para a suspensão das atividades a partir de segunda-feira, também com o objetivo de desestimular o turismo na região. Controle também dos imóveis vazios e do uso ocasional para evitar a vinda de pessoas para o cumprimento de quarentena na região. Acréscimo do pedido de mais 14 leitos de UTI para Bertioga, 10 para a Praia Grande, 4 para São Vicente e 20 para Guarujá. As unidades básicas de saúde suspenderam o atendimento de rotina mediante agendamento nas unidades básicas, com exceção de projetos estratégicos como exemplo, o pré-natal. Bom, tem algumas coisas aqui que eu acho que são realmente muito drásticas. Por exemplo, hotéis. Tem gente que trabalha aqui, que está morando em hotel, está trabalhando em Santos, está em hotel. Mas quem mora não está hospedado. Quem mora. O cara tá lá. Tem várias pessoas. Tem atividade lá, um mês, 2 meses, 3. Não tem como mandar o cara embora. Não, esses não. Esses não. A rodoviária. A rodoviária eu acho correto. Vai parar? Sim. Mas tem gente que precisa se deslocar, Marcelo. Quem precisa se deslocar, vai se deslocar. Pessoas que se deslocam diariamente porque tem algum compromisso, eles já não usam a rodoviária, eles usam, né, o fretado, né? Então vai haver outras formas de se deslocar, tem aí o expressinho, tem o Uber, tem várias formas de você... o que você tem que impedir realmente é indas e vindas desnecessárias de pessoas, né?
as pessoas precisam entender que elas precisam se recolher. São 15 dias. 15 dias. Se não funcionar, tem que ser mais 15 dias. Né? E se não funcionar de novo, são mais 15 dias. Quer dizer, quantos 15 dias você quer ficar em casa? Verdade. Não é? Então, eu acho que as medidas, elas são necessárias. Né? Eu acho até que o prefeito demorou né, para tomar essas medidas, né? Essa reunião aí dos prefeitos. Eu não acredito que isso tenha sido ideia do nosso prefeito aqui de Santos. Né? A gente vê pela forma como está atuando. Agora, a questão da praia vai ser um problema muito sério, porque não há contingente, não há pessoas suficientes que vão estar à disposição, a serviço do município, para fazer esse controle da praia, de quem está lá, quem não está. Né? Então vai ter que ser muito mais necessário a conscientização das pessoas do que algum tipo de ação. Eu vejo um grande problema, infelizmente, tudo se dá por conta política, né? Que, em verdade, o decreto que saiu de calamidade pública, né, para o país, não deveria ser dessa forma. Na verdade, deveria ter sido decretado um estado de sítio, né? E aí sim, poder se aplicar, inclusive, né, as leis marciais, né, e as ações que realmente precisam ser feitas. Porque aí você vai poder conter, inclusive, ações que podem vir a acontecer com a falta de pessoas na rua. O cara pode chegar e falar, não, eu vou andar na praia sim. E aí quem é que vai segurar ele? Não pode. Não tem uma... Não é nem poder ou não. Ele pode ser... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não há um regulamento legal que o impeça. Porque assim, ele pode ser colocado diante da condição de que ele está disseminando doença. Isso é previsto no Código Penal. Ele sozinho ali... Mas essa disseminação Aí é que você falou. Se tem um estado de sítio, aí sim. Suprime momentaneamente direitos, liberdades individuais em benefício do bem comum. Claro, e aí você estabelece. O problema é que politicamente, nesse momento, você imagina uma decretação de estado de sítio com esse cidadão sentado na cadeira. Nossa. Você imagina isso? É inimaginável. Inimaginável, entendeu? Aceitar esse tipo de coisa. Então, realmente, nós vamos ter um problema nessa ordem por conta de questão política. Né? E agora, realmente, o brasileiro vai pagar pelo erro que cometeu nas urnas da última vez. Vai pagar. Vai pagar, é verdade. Na capital, medidas idênticas estão sendo tomadas também, aquela história, bar, restaurante, com restrições, né? Bastantes restrições e tal, incentivar o delivery. E os shoppings aqui já tomaram a iniciativa também de fechar as portas. Por exemplo, o Miramar diz que só abre no dia 31, né? 31, né? Isso. Só abre dia 31. Tudo parou até dia... Tecnicamente, tudo parou até 31, né? Tudo está parado. Agora, em meio a essa situação toda, os filhos do presidente que estavam quietos cismaram de falar, né? A acusação de Eduardo Bolsonaro abala a relação com a China. Leno Falck. O embaixador da China no Brasil, Yang Wanmin, reagiu às acusações do deputado Eduardo Bolsonaro, que acusou os chineses e o partido que comanda o país de serem os responsáveis pela pandemia do coronavírus. Além disso, Yang afirmou que recebeu ameaça por telefone na manhã desta quinta-feira. Em um dos posts no Twitter, o embaixador disse que as palavras do filho do presidente Bolsonaro são um insulto maléfico contra a China. Para Diego Pautasso, doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quem está à frente do Itamaraty atualmente não corresponde à altura do cargo. O grupo, digamos assim, mais ideológico é absolutamente inconsequente, despreparado e desde o início age para agitar o seu núcleo eleitoral e não tem a menor capacidade de representar a investidura do cargo e que rompe com a tradição histórica do Itamaraty. Portanto, não só o Eduardo Bolsonaro, como os demais, não estão à altura dos seus cargos e da tradição histórica do Brasil em termos de diplomacia. Bruno Jubran, doutor em estudos estratégicos internacionais pela URGS também, acredita que haverá impacto comercial e é necessário que o Brasil
mude a postura. Além de ter aquele pedido de desculpas, a gente vai precisar ter que modificar uma série de parâmetros dentro da política externa brasileira, né? A começar pelo próprio direcionamento que ela está tendo hoje, né? Que está sendo basicamente uma relação muito próxima em relação aos Estados Unidos, né? Eu acredito que é prejudicial não só para o ponto de vista comercial, né, já que o principal parceiro comercial do Brasil hoje é a China, mas também pela questão estratégica, né? O embaixador chinês declarou também que a sua segurança pessoal está pronta para o que for necessário após o telefonema que recebeu com ameaças. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. É de uma estupidez esse cidadão. Era tudo que não se precisava nesse momento. Heraldo, olha, eu vou te falar assim, francamente, eu entendo que todos esses movimentos desses caras, que às vezes a gente chama de idiota, de imbecil, né, de medíocre, mentecapto, né, eles são realmente, eles são arquitetados, eles estão dentro de uma função que é a função do fascismo. Né, que é a função do pensamento dessas pessoas, né, esse pensamento podre, desumano que essas pessoas têm. Né? Eu acredito que seja isso, porque assim, o Brasil é o principal parceiro comercial da China. Né? A China, nesse momento, é o país que conseguiu vencer, né, a pandemia, por enquanto, né, o que tem demonstrado que isso... O Brasil poderia ser o principal parceiro, né, nessa situação que nós precisamos de ajuda de todos e colaboração de todos. Então, na verdade, eu acredito que o pensamento vamos prejudicar qualquer tipo de ação solidária, porque essa ação solidária só vai beneficiar aos pobres, né? E os pobres não é o que nós queremos, né? Nós queremos né, que se acabem os pobres, né? E a forma de acabar com a pobreza deles é assim, é matando, né? Eles não querem mudar a condição social das pessoas, eles querem matar. Então, para mim, isso é intencional. Né? Esse é um pensamento fascista, isso aí é uma ação fascista, realmente é o que eles são. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento conturbado socialmente, né? Por conta dessa questão também da doença, né? Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, precisamos tomar uma atitude quanto o que está acontecendo lá no Palácio do Planalto, com essa gente lá. Eu acho que está na hora de defenestrar essas pessoas, né, da política brasileira. Passou da hora, inclusive. Eu acho que passou da hora. Vamos trazer a situação para cá agora. Olha só, o prefeito se arvora aí como porta-voz dos prefeitos da região, essa coisa toda, que está aí tomando medidas drásticas para conter o avanço do vírus. Essa coisa. Aí, cai o teto do Ambesp. Cai o teto do Ambesp. Que acabou de passar por reforma. Dá para acreditar num governo desse? Acabou de passar por Pelo reforma. amor de Passou Deus. não sei quantos dias fechado para arrumar o teto. E vai fechar de novo. Pois é. Vai fechar de novo. Ó. Parte do teto do ambulatório de especialidades, o Ambesp, Central de Santos, caiu durante a chuva que atingiu a cidade da Baixada no início da tarde de ontem. Ninguém ficou ferido. Segundo a prefeitura, não foi necessária a interdição do local. Mas imagens divulgadas nas redes sociais por pacientes que estavam na unidade mostram o momento do teto caindo e várias goteiras no corredor. Baldes foram colocados pelos funcionários para tentar evitar o acúmulo de água no chão. A Secretaria de Saúde disse que o Ambesp sofreu com infiltrações devido à chuva e problemas estruturais. Bom, era o suficiente para já ter interditado na época. Nós sofremos Já não era para ter devolvido isso por temporal ao proprietário? Pois é, porque lógico. Telhado, eu não sei, eu vou informar o prefeito. Telhado é um problema estrutural, viu, prefeito? Pois é. Então, telhado é função do locador. É obrigação do locador. Quer dizer, se não deu condição, você já deveria ter devolvido o imóvel, né, e exigido aí as devidas indenizações, né, depois do que deveria ser, porque
não permitiu que o senhor executasse aí a função destinada ao imóvel em que o senhor estava pagando. Mas como o dinheiro não é seu, né, prefeito? Como o dinheiro não sai do seu bolso, né? Não é o senhor que se arde, né, prefeito, para pagar impostos, né? O seu vem limpo, entendeu? Então aí o senhor faz esse tipo de coisa. O senhor não está usando o seu dinheiro, você está usando o dinheiro da população para não ficar debochando da população ainda. Ladrão de sonho. Segundo a prefeitura, o ambulatório vai ser transferido na próxima semana para o imóvel na rua Manuel Tourinho 395, construído em parceria com a Fundação Lusíada. Sem custos. Tudo sem custo. Tudo sem custo para a prefeitura. Tudo sem custo. Né? Mas, segundo a Secretaria de Saúde, a unidade será mantida em gestão compartilhada com o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz. É o mesmo que administra os estivadores? Isso, E que o parto é o mais caro do mundo. Instituto... Eu nem sabia que o Oswaldo Cruz era alemão. Eu sempre achei que ele era brasileiro, rapaz. Agora Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele se chama Evand Klein. Então, administra já os estivadores e é o parto mais caro do Brasil. Um hospital vazio, um hospital fantasma. Então. Um hospital fantasma. E o prefeito pode falar o que ele quiser, porque eu estive lá, prefeito. Eu fiz cirurgia lá, coisa que eu duvido que um dia o senhor faça. Se dividir o número de pacientes de mês pelo que se paga, dá uma boa fortuna, né? Brincadeira? Dá uma boa fortunazinha. Brincadeira isso. Estamos perdidos, viu? Muito. Estamos perdidos com esses ladrões de sonho, viu? Olha aí, vacinação de idosos vai exigir cuidados para evitar a aglomeração. Yuri Hudson. A campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira, dia 23, em todo o país. Mas em tempos de pandemia de coronavírus, esta campanha vai ter novidades e exigir que você, cidadão, auxilie para evitar aglomerações, uma das principais recomendações em combate à Covid-19. A primeira fase da campanha mira em idosos com mais de 60 anos, o grupo que é de maior risco para o coronavírus. Por isso, segundo o secretário em Vigilância em Saúde do Ministério, Júlio Croda, o desafio será garantir a vacinação dos idosos, mas sem aglomeração, para não expor este grupo ao risco do novo vírus. A recomendação é que se verifique como se encontra a situação epidemiológica local, se for possível, nos serviços de saúde, haja uma separação do grupo de idosos, por isso que a gente colocou idosos e profissionais de saúde como grupo prioritário nesse momento, porque é um grupo importante, tanto no que diz respeito à letalidade, como na prevenção de outras infecções que possam ser importantes. O secretário executivo do Ministério, João Gabardo, aconselhou que os estados busquem locais que vão além dos postos de saúde para as campanhas de vacinação. Estamos recomendando que se tenha criatividade entre os gestores para criar situações diferentes para a vacinação. Procurar fazer vacinação em ambientes abertos, quando possível, fora da unidade básica de saúde. Estamos recomendando que possa ser feito parceria com as farmácias, por exemplo, para que a rede de farmácias privadas que já estão realizando vacina já há algum tempo possam receber essas vacinas pelo Ministério da Saúde e, obviamente, que gratuitamente possam vacinar esses idosos. Essa é uma recomendação que nós estamos dando para ampliar o número de unidades para fazer vacina e, consequentemente, diminuir o acúmulo de pessoas nesses locais. Você fique atento às recomendações da Secretaria de Saúde do seu estado. Se for acompanhar um idoso no posto de vacinação ou se você mesmo, idoso, for ao local, busque informações de horários com menor aglomeração. E é importante ressaltar, especialmente para você que tem mais de 60 anos e está no grupo de risco, que, após a vacinação, deve retornar para casa e evitar o contato físico com outras pessoas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Muito bem, em Santos investiga a suposta primeira morte por coronavírus na cidade. A seção de vigilância epidemiológica investiga o óbito de um paciente de 62 anos que estava internado na sala de emergência da UPA da Zona Noroeste. Esse paciente com quadro associado de diabetes deu entrada na unidade no dia 17 e faleceu na noite de quarta-feira, tendo a suspeita do novo coronavírus.
apontada no atestado de óbito devido aos sintomas similares da doença. As amostras colhidas do paciente durante a sua internação serão analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz, o que é o laboratório de referência para o diagnóstico, né, devendo ter prioridade para o resultado com estimativa de 2 a 5 dias. É muito tempo. Muito tempo. Absurdo. Se o cidadão tá nessa situação, na sala de emergência... O cara vai morrer e não vai saber do que. Só dizer, vai saber depois do que ele morreu. Depois que morre é que vai tomar... Vai saber do que morreu. Quantas pessoas passaram por essa UPA? Né? Então, não adianta nada falar para as pessoas, não vai para a rua, não vai o quê. Né? Se quem tem a obrigação de cuidar, não zela, poxa. Ô, Heraldo... Pelo amor de Deus, poxa. Eu queria saber onde que está o advogado secretário de saúde que até agora não apareceu. Onde é que está o advogado? Ele não aparece. Né? O advogado do secretário de saúde deixou o prefeito aí sendo a porta. Né? Porta ele é mesmo. Isso é uma porta. Uma porta mesmo. Entende? Isso é uma porta. Mas veja só, Heraldo, duas coisas. Primeiro que eu quero ponderar na notícia anterior, a gente fala aqui que de repente vai que tem algum que está aí nos escutando, né? Porque eu acredito que esse pessoal continua aí, fazendo esse mesmo trabalhinho deles. E primeira coisa, prefeito, essa questão aí da vacinação dos idosos e tudo mais, é colocar uma barraca na rua. É tenda na rua. É na rua. Passa um carro de som, convoca todo mundo, manda as pessoas, manda os agentes de saúde bater nas portas, entendeu? E vamos lá, vamos embora. Né? Vamos lá, todos os bairros. Vamos fazer em todos os bairros isso aí. Não é para fazer em um lugar pro velhinho se deslocar, não. Né? E olha, outra coisa, não começa no Gonzaga, não começa na ponta da praia, tem que começar lá na Zona Noroeste, nos bairros mais pobres. Tá? Essas pessoas é que precisam mais. Elas vão precisar muito mais. Tá? Porque além da idade, elas ainda têm o problema da diferença social, né? Que se aplica a elas. Então, começa por lá. Vamos começar pelos bairros pobres, nos morros, né? Nos cortiços, tá? Vamos dar uma olhadinha para isso aí, que às vezes é bom. E para gravar ainda mais a situação, tem uma matéria aqui do Carlos Raton, no Diário do Litoral, um áudio denunciando falta de insumos de proteção aos profissionais de saúde aqui da Baixada, né? Em meio a tantas incertezas por conta da pandemia do coronavírus, também merece preocupação a falta de insumos básicos e equipamentos de proteção individual, os EPIs, para a proteção de funcionários da saúde que atendem nos equipamentos públicos da Baixada. A reportagem recebeu um áudio da secretária de Saúde de Peruíbe, Mariana Trazi, se mostrando bastante preocupada com a questão. A prefeitura confirmou a autenticidade do áudio. Diz ela: essa história de máscara está dando muito o que falar. Tive uma reunião com todos os secretários, prefeitos da região e um médico infectologista renomado para dar suporte técnico. A Secretaria de Estado de Saúde está preocupada e tentando resolver a questão da falta de máscaras. Não sei se terá uma ação de confisco. Já mandamos uma lista de insumos necessários para passarmos por essa crise. Se liberarmos máscaras de 3 em 3 horas, como recomendado, vamos ficar sem. Vamos reter máscaras e não haverá uso até segunda ordem. Não podemos liberar, pois seria um ato irresponsável e todos os secretários da região seguem a mesma conduta, revelou a secretária no áudio. Tá aí, ó. Heraldo. Aí eu vou te falar assim, esse problema das máscaras, né, que nós estamos enfrentando, na verdade não é não realmente a prefeitura, nesse sentido, eles não têm culpa. Né? A prefeitura não tem culpa, né, de faltar esse tipo de insumo. Né? Os outros que costumam faltar normalmente, né, esses sim, são a responsabilidade da prefeitura, do prefeito e de secretário advogado, né, que se mete, inclusive, a prescrever remédio aí e dar consulta na televisão. Mas, assim, esse é um problema que nós temos que enfrentar, Heraldo. Por quê? Porque nós permitimos, né, que se extinguisse determinadas fábricas no Brasil para a compra de produtos chineses. Muito mais baratos. Entre eles, as máscaras. Exatamente. Né? Entre eles as máscaras. E não é só máscara, seringa, várias outras coisas que nós compramos da China, porque é muito mais barato. Né?
E só que agora, veja só, numa questão onde a necessidade, né, sabe como é que é, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Opa. Né? E aí eles, claro que eles vão reter para eles, né? É claro que eles vão reter para eles, não seria diferente, não poderia ser diferente. Então, isso é um dos problemas que a gente vê e que a gente tem por conta desse descaso, né, da gestão federal, isso é a gestão federal, que abdicou de segurança. Isso se chama segurança, né? Você ter determinadas ações estratégicas para que você mantenha a sua soberania. Né? E nisso nós estamos falhando há muito tempo. Tá? E aí não é só com máscara, é com tudo. Porque, veja, eu tenho conhecimento que em alguns setores do Exército, por exemplo, existem cursos que são ministrados, né, a alguns a sargentos, são ministrados a oficiais e suboficiais, que é de guerra biológica. Né? Então, de que adianta você ter um exército com pessoas especializadas no setor de guerra biológica, se nós não temos nem equipamentos para nos proteger dessa dita guerra biológica? Quer dizer, porque a guerra pode ser contra a natureza, não precisa ser, né, tecnicamente contra o inimigo. E o governo vai impedir a entrada de estrangeiros vindo de alguns países por aeroportos, após fechar as fronteiras terrestres para mais 8 países. Ontem, o governo Jair Bolsonaro decidiu restringir o acesso ao território pelo ar. A partir de segunda-feira, 23, também fica proibido, com algumas exceções, o desembarque em aeroportos brasileiros e estrangeiros vindos da União Europeia e China. Né? Nesses últimos dias, não tem sido feita uma triagem ou sequer verificado mais cuidadosamente os passageiros que passam ali, desembarcam ali nos aeroportos internacionais de Brasília e Guarulhos. É uma movimentação em torno de 165 mil pessoas, né? Diariamente. Diariamente. Né? Já tinha... Os brasileiros têm livre acesso, né? As restrições envolvendo as fronteiras terrestres, Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana Paraguaia, Peru e Suriname, além da Venezuela, que já havia sido anunciada, não atingem brasileiros. Agora eu quero saber o seguinte, e esses que estão em outros países? Olha, na Espanha, Pois na França, em Portugal. O governo mandou dois jatos para buscar lá na China. Sim. E esses outros, coitados? Que estão com passagem comprada, com essa coisa toda, então... Não, porque não tem como sair de lá. Em Portugal não pode ficar nem dentro do aeroporto, né? Não. Fica na rua. É. Estão sendo tratados como lixo lá. Cadê a assistência do governo brasileiro? E a assistência do governo brasileiro? Onde é que está a reciprocidade? Pois é. Então, só a gente agir com reciprocidade também. Mas, veja só, Heraldo, hoje, essas medidas do governo brasileiro, na verdade, elas, se não tivesse feito nada, também não teria feito efeito nenhum. Ninguém vai vir mesmo? Não, primeiro que ninguém vai vir não mesmo. Não levanta voo de lá, Não levanta voo de lá. Todos os aviões suspenderam. Todas as grandes empresas aéreas suspenderam. Os aviões tudo pro deserto lá. Pois é, todo mundo suspendeu. E fechar, por exemplo, mas vamos fechar a fronteira com a Argentina. A Argentina já fechou a fronteira com a gente, faz tempo. A Argentina fechou primeiro. Exatamente. O Paraguai fechou primeiro. Né? Então, a Guiana fechou. Ou seja, não adianta, nós vamos fechar. Não, eles já fecharam. Você não entendeu? Eles já fecharam. Não passa ninguém. Então, essas medidas do governo brasileiro estão atrasadas. Né? E não faz efeito nenhum. Se não fizesse nada, também não teria a menor diferença, porque tinha só economizado papel. Agora, um ponto mais grave aí é a questão econômica, né? O governo já está anunciando que vai pagar parcela do segundo-desemprego a trabalhadores que tiverem salário reduzido. O Ministério da Economia anunciou que vai pagar uma parcela do seguro-desemprego para os trabalhadores que tiverem o salário e a jornada reduzidos pelos empregadores como medida de enfrentamento aos impactos econômicos do novo coronavírus. Por exemplo, nós falamos no início do programa do fechamento dos shoppings.
Quer dizer, esse pessoal vai ficar tudo sem trabalhar. Quem vai pagar? O empregador? E sem receita? Sem receita, como é que vai ser? Heraldo, você vê, olha a diferença, o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o maluco do Trump, né, que é um maluco, mas qual foi a primeira atitude dele? Olha, todo mundo para casa, né, e olha, nós vamos dar $1.000 para cada um, tá? E não interessa. Vamos dar $1.000 para cada um. Né, você não vai a lugar nenhum, você fica em casa, você vai receber o cheque. Né, de $1.000, porque você não vai trabalhar. E é um cheque para você pagar comida, você comprar comida. Só isso. Só isso. Né? Ficou suspenso todas as cobranças de aluguel, ficou suspenso todas as cobranças de hipoteca, ficou suspenso tudo. Né? A mesma coisa aconteceu em outros países. O Macron, né, na França, além de suspender todos o pagamento de impostos, tudo isso, também está distribuindo dinheiro para a população, né, para que ela se mantenha somente para se alimentar. Qual que é a solução hoje na economia? O que precisa acontecer? Né? Nós precisamos dar um stand-by na economia. Né? A única forma é darmos um stand-by. Nós precisamos parar. Tudo. Parar. E como é que você para sem prejudicar as pessoas, sem prejudicar os empresários, sem prejudicar ninguém? Né? Primeiro, o Estado para de cobrar impostos. Vamos lá, vamos retroagir a 1º de março, né, abril, maio, que é o que a gente prevê que seja esse problema. Né? Nós temos uma base de dados que é possível você acessar, que está lá no TRE, que é o título de eleitor. Através do título de eleitor, né, através da Receita, que está vinculado à Receita Federal, você sabe quem são as pessoas, você sabe onde elas estão. Né? Nós acabamos de fazer, e ainda estamos fazendo recadastramento biométrico. Correto? Então, veja só, você tem como identificar as pessoas, você sabe onde elas estão, você sabe onde elas moram. Entende? Então, vincula isso com a Receita Federal, né, o seu CPF, e faça um depósito nas contas das pessoas de um salário mínimo. Mas como é que vai fazer isso? E o dinheiro vem da onde? O dinheiro vem dos bancos. O dinheiro vem dos bancos. E a partir do momento que você tiver esse montante, totaliza aí que eu vou te pagar isso aqui em título da dívida pública. Claro. Tá certo? Já ganharam muito dinheiro? Já ganharam dinheiro. Né? Então, se faça isso e suspenda tudo. Ou seja, ninguém recebe, mas também ninguém paga. Exatamente. Entende? É o que precisa ser feito. Nesse momento é o que precisa ser feito. Não adianta ele ficar dizendo, vamos socorrer as empresas aéreas, vamos socorrer não sei o quê. Mas a população é que precisa ser socorrida. A população, sem a população, essas empresas vão retornar daqui a 60 dias e não vai ter quem consuma. Exatamente. Nós vamos estar numa crise, né, pior do que já estamos. Então, é a hora de dar esse stand-by, apertar o pause da economia. Né? Aperta o pause. E vamos discutir isso lá na frente, daqui a 20 anos. Porque aí o cara fala assim, mas vai distribuir dinheiro e de repente o cara não precisa, não interessa se ele precisa ou não. Tem que comer, né? Não interessa se ele precisa ou não. Ele pode, mas aí tem dinheiro na conta bancária dele. Não interessa. Não interessa. Nesse momento, vamos nivelar todo mundo por baixo. Né? E outra coisa, o cara fala assim, mas vai ter fraude. A fraude nós vamos descobrir lá na frente. Já estabelece o seguinte, que quem fraudar... Pena rígida. Vai pegar 10 anos de cadeia, tá? Já manda pra votação, por favor. Não é. Não estamos em estado de calamidade? Período de guerra? Então, é isso aí. Claro. Então, quem fraudar isso aí vai tomar 10 anos de cadeia. E lá na frente nós vamos discutir isso. Vamos descobrir quem fraudou. Pronto. Olha só lá, generais pedem conciliação e núcleo ideológico defende Bolsonaro no ataque. Aconselhado pelo núcleo militar do governo a adotar um estilo mais conciliador diante do avanço da crise do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro vive um dilema. Ao mesmo tempo que os generais querem que Bolsonaro recorra a uma estratégia de menos confronto e se concentre no combate ao inimigo invisível, a ala ideológica do governo mantém a pressão para que ele intensifique a ofensiva contra a imprensa, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Os panelaços dos últimos dias com gritos de fora Bolsonaro viraram um divisor de águas para o presidente, que a partir de agora passa a contar com forte oposição. Na tentativa de rever o desgaste de sua imagem,
Ele tem como meta anunciar todo dia várias medidas, não só sociais como econômicas, para debelar a crise. Nesta quinta, ele endureceu as restrições de combate à propagação da doença, ao fechar fronteiras terrestres com Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana Paraguaia, Peru e Suriname. Inicialmente, o presidente resistia a adotar essa iniciativa, mas na área econômica, o executivo anunciou também pagamento de uma parcela do segundo desemprego para trabalhadores que já tiveram salário e jornada reduzida. Bom, ele não sabe nem onde é que ele está. A verdade é essa, né? Se soltar ele ali, ele não sabe para onde vai. Não, e parece que o cachorro caiu no caminhão de É mudança. verdade. Solta o desgraçado para ver. E ele está assim, Perdido. assim desde o dia 1º de janeiro de 2019. Só que agora está mais grave, né? Agora, Parece porque agora a situação é mais grave, né? Então aí aparece mais. Não. Né? Aí aparece mais. Aí ele vai hoje à noite no programa do Ratinho, né? Para tentar, diz que, reconquistar o apoio da população. Mas, pelo amor de Deus. No programa do Ratinho. No programa do Ratinho. Me fale mais sobre isso. Né? Programa do Ratinho. Programa do Ratinho. O cara que paga 50 mangos para duas bichonas se estapear na frente da cama. É brincadeira, Isso cara. aí já se fazia no tempo do povo na TV, né? Daquele Walter Franco. Isso. É a mesma coisa. Isso. Né? O homem do sapato branco. Quer dizer, Jacinto Figueira Júnior. Pois é. Como é que arrumava aquele pessoal que ia lá, o pau comia lá, dá 50 mangos de hoje. Ia discutir quem é que era o dono da fossa, né? Uma vez o Jacinto Figueira Júnior, naquela época era o governo militar, né? E começou a pancadaria dessa aí, o negócio começaram foi palavrão e não sei o quê. A Record saiu do ar. A Record saiu do ar, ficou fora do ar. Cortaram o sinal e passou 2 dias fora do ar. Entendeu? Por causa dele. Outra coisa fora de propósito, mas os caras querem holofote. Frota apresenta terceiro pedido de impeachment de Bolsonaro. O deputado Alexandre Frota, que hoje, né, ex-PSL, hoje no PSDB, do ladinho do Dória, apresentou ontem o terceiro pedido de impeachment do presidente da República. A peça alega que o mandatário cometeu crime de responsabilidade ao ajudar a convocar manifestações do último domingo a favor do seu governo contra o Congresso e o Supremo. Também afirma que o presidente cometeu crime contra a segurança nacional ao convocar a população, derrubar o Congresso, crime de responsabilidade contra o decoro do cargo, pelas agressões contra as jornalistas Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo, e a Vera Magalhães, do Estado de São Paulo. E ainda crime contra a saúde pública. Bom, como disse aí, é o terceiro pedido, né? Ou um primeiro foi lá de um deputado distrital de Brasília, né? E depois o PSOL andou também... Esse deputado é da Rede, né? O deputado é da Rede e o PSOL também já andou pedindo lá. Olha, até o Miguel Reale, né? Já pediu que se faça uma avaliação psiquiátrica dele. Foi. Heraldo, eu acho que assim, nesse momento, a questão do impeachment, eu não vejo sentido, porque você vai movimentar toda uma máquina burocrática, despender energia naquilo que realmente não é o momento de se despender energia. Né? A gente sabe que o processo agora, né? E o processo de impeachment demora meses. Né? É desgastante, né? Desgasta os poderes, desgasta, né, a economia, desgasta as pessoas. Então, assim, a minha avaliação nesse momento, né, o Supremo Tribunal Federal deveria afastá-lo das funções. Né? O Supremo, né, deveria afastá-lo das funções. Aí você quer golpe. Não tem golpe, porque vai sentar lá no lugar lá o vice. Vai sentar o vice, vai sentar o Mourão. Afasta ele. E, né, por aquilo que a gente está vendo. Inapto. Inapto. Né? Ele é inapto para a função. Né? Então o Supremo tem que afastar. Afasta ele e senta o vice, por favor. Isso. Entende? Eu não vejo nada demais nisso. Eu vejo isso, inclusive, extremamente democrático, né? Dentro das obrigações que tem o Supremo, né? De ser o guardião da Constituição,
né? Eu garanto que não vai haver nenhum tipo de insurreição por conta das Forças Armadas, até porque não existiria mesmo, porque o general que estão lá, ninguém está afim de coisa nenhuma, um bando de general de pijama. Né? Deviam estar na praia jogando dominó, se pudesse sentar na praia, né? Porque está proibido, não pode. Né? Então, assim, não vai haver nenhum tipo de restrição por conta das Forças Armadas, que é o guardião, né, dos poderes, né? Não é bem os poderes, mas eu perdi a palavra agora. Mas que se faça isso. Né? Eu acho completamente viável. O Supremo deveria... afasta ele das funções por 90 dias, pede uma avaliação psiquiátrica, entendeu? E aí nós vamos ver. Daqui a 90 dias, nós vamos ver. Entendeu? Aí nós vamos ver. E outra coisa, né? Determina lá aos outros também, né? Os filhos, né? A suspensão também. Isso. Também. Né? E adverte, fala, olha, se eu voltar aqui a falar... podia recolher. Pois é. Não. Adverte. Vai lá, adverte ele e suspenda. Olha. Suspenda o seu mandato. O senhor está com o mandato suspenso também. Olha, o senhor não tem mais essa condição. O senhor está prejudicando o país. É uma questão é o país, é uma nação. Né? Uma nação à mercê de três idiotas, 3 mentecaptos. Ora, que isso? Quando que nós vamos viver isso? Vamos ficar olhando? Confederação Nacional de Municípios entregou à Presidência da República, ao Supremo, um ofício com várias reivindicações. Vamos ouvir. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, entregou à Presidência da República, ao Supremo Tribunal Federal, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal um ofício com 17 reivindicações para viabilizar ações emergenciais de enfrentamento do novo coronavírus. No documento, a entidade avalia que a pandemia impõe ampliação de gastos dos municípios com a prevenção da doença, ao mesmo tempo em que a arrecadação dos governos locais é reduzida por conta da queda da atividade econômica. Entre os pedidos feitos pela CNM aos órgãos está a liberação de incremento financeiro emergencial à atenção primária de saúde. Nesse caso, a reivindicação trata-se da distribuição entre os municípios pelo critério populacional de 50% dos recursos destinados pela MP 924 de 2020 ao Fundo Nacional de Saúde e de 50% dos recursos do DPVAT destinados ao SUS. Há ainda a solicitação de liberação imediata por meio de medida provisória dos recursos destinados em contas antigas vinculadas à área da saúde. A CNM leva em conta a informação do Fundo Nacional de Saúde, que diz que cerca de 4 bilhões de reais estão parados em contas antigas vinculadas a inúmeros programas federais e custeio da saúde. Assim, a Confederação entende que a execução das contas é extremamente lenta em razão da recente alteração na sistemática dos fundos e das complexas regras que envolvem o processo. O presidente da CNM, Glademir Harold, afirmou que neste momento é preciso unir forças para conter os problemas estruturais causados pelo novo coronavírus. Assim, ele considera que o Executivo Federal, o Congresso Nacional e os órgãos de justiça do país precisam trabalhar juntos. Reportagem Marquesan Araújo. Bom, e uma resolução do Conselho Nacional de Justiça suspende os prazos processuais em todo o país por 30 dias. Ou melhor, até 30 de abril. O Conselho Nacional de Justiça aprovou ontem uma resolução que suspende os prazos processuais em todas as jurisdições do país até 30 de abril. Né? Foi assinada pelo ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, e também do CNJ. O objetivo é estabelecer um regime de plantão extraordinário na Justiça e uniformizar o funcionamento do serviço judiciário em todo o país, garantindo o acesso à Justiça durante a crise desencadeada pela propagação do coronavírus. Só não vale para o próprio STF e a Justiça Eleitoral. Isso é importante realmente, porque tem que parar tudo mesmo, não tem o que se fazer. Tem como? A pessoa vai entrar num fórum para fazer uma audiência, não tem como. Tem como? Uma vara de juizado especial, que é um inferno,
junta lá. Aqueles corredores lá. Aqueles corredor infecto lá, junta 40, 50 pessoas, não tem como. O corredor tá menor que esse estúdio aqui, com 50 pessoas lá dentro. Verdade. Ora, e outra, né? E tipo assim, não pode contaminar os magistrados, né? O magistrado não também pode. Tem isso, não pode contaminar os magistrados, pode não contaminar o morador de rua. O CNJ fez o quê? Para, né? A questão do morador de rua, eles não tratam do assunto, né? Então, pois é. Não. Então, mas assim, Heraldo, eu acredito, e eu já disse isso mais de uma vez por aí, a minha opinião é que deve-se postergar as eleições. Não há condição de se levar os prazos, né, das eleições do jeito que está. Né? Por exemplo, nós temos aí muitos diretórios que não se formaram ainda e que podem se formar até o dia 2 de abril. Mas como é que você vai formar esse diretório se você precisa ir até a Receita, por exemplo, para destravar lá o CNPJ do diretório? Né? A Receita não está funcionando. Então você não pode ir. Aí depois você tem que pegar esse papel da Receita e ir até o cartório eleitoral para mostrar, olha, está aqui a nominata, eu sou o presidente do diretório. O senhor não pode, por quê? Porque o cartório eleitoral também não estava lá, né? Como diria o Raul Seixas. Então, querido, posterga as eleições. Vamos mandar essas eleições lá para dezembro. Vamos manter. É o primeiro e o último domingo. Isso, primeiro e último domingo. Primeiro domingo de dezembro e o último domingo de dezembro. E pronto, acabou. Ah, mas em dezembro teria que ter o recesso. Está tendo recesso agora, minha gente. Não é? Vamos para equilibrar as coisas. O que não pode é querer levar essa eleição desse jeito e daqui a 2 meses é que descobrir que, olha, não vai dar. Olha, vamos ter problema. Aí você vai, assim que voltar lá depois do dia 30 de abril, começa aquela enxovalhada de ações, né, no Supremo, né? Para reverter isso aqui, precisa reverter isso aqui, porque foi cerceado, né? Dava dentro do prazo, mas foi cerceado. E aí ele tem o direito de fazer. Então, vamos parar para pensar direitinho. Acho que tem bastante gente lá no TSE, né? Para pensar nisso aí e postergar. Fala, olha, 2 meses na frente, em vez de outubro, vamos a dezembro e pronto. Né? Pronto, todo o calendário avança 2 meses. Então, a última data, que era 2 de abril, vira 2 de maio, né? Acabou. Muito bem. Com essa sugestão aí do Medrado de adiar a eleição, as eleições no Brasil, a gente vai encerrando essa semana tenebrosa no país. Vamos para um final de semana tranquilo, as pessoas se recolhendo mais em casa e a gente vai fazer até algumas mudanças no programa na próxima semana. Já estamos sendo estudados, não é isso, Medrado? Então, estamos avaliando já, eu conversei aí com o dono da rádio aí, o nosso corpo técnico, né? Verdade. E já estamos já avaliando os engenheiros aí. Os engenheiros da NASA. Exatamente. E estamos avaliando aí que vai ficar cada um na sua casa, mas todos juntos aqui no estúdio. Mas sempre privilegiando a boa informação. Não importa como. Através de unidades remotas aí, vão abrir todos os links. Vamos abrir os links e a rádio não vai parar. A informação não vai parar na Rádio da Vila. Bom, tenham todo então um excelente final de semana, é momento de recolhimento, muita tranquilidade. E uma canjinha de galinha também ajuda. Ajuda. Né? Obrigado, Medrado, obrigado a você, ouvinte, obrigado a você que nos acompanhou. Até segunda-feira. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora.